manifestação da presença de Deus são para abençoar. E são essas referências que nos ajudam a entender outras passagens que podem sugerir que Deus não é onipresente. Sabia? Existem algumas passagens bíblicas que quando você lê, você pensa assim, bem, isso aqui está dando a entender que Deus não é onipresente. Por exemplo, Provérbios 15, 29 diz assim: o Senhor está longe dos perversos, mas atende à oração dos justos. Esse longe aqui não significa ausência. Significa que Deus não está presente para abençoar. Então, gente, o que nós vimos até aqui para a gente passar para a segunda parte das aplicações e para a parte final da mensagem? A infinitude de Deus, ela se manifesta em relação ao espaço, nós chamamos de onipresença. Em relação ao tempo, nós chamamos de eternidade. A presença de Deus, ela está em todos os lugares, mas ela não pode ser contida por nenhum lugar. A presença de Deus não pode ser confundida com a sua criação. A presença de Deus, ela está em todos os lugares, ou para punir, ou para sustentar, ou para abençoar. E Deus, ele se relaciona com o espaço de uma forma completamente diferente daquela com a qual os seres humanos se relacionam com o espaço. Partindo para a segunda parte da mensagem, trazendo algumas aplicações, algumas verdades bem práticas para as nossas vidas. Primeiro, se Deus é onipresente, como ensinam as Escrituras, isso significa que onde quer que estejamos, onde quer que estivermos, nós podemos nos dirigir a Ele em oração. Isso aqui é uma coisa fantástica. E isso aqui é um privilégio que milhares de homens e mulheres não tiveram. Não tiveram, não pelo fato de que Deus durante um tempo não foi onipresente. Não é por isso. Mas por causa de uma outra questão lá que a teologia da aliança vai nos ensinar, o fato de que antes da cruz era o sumo sacerdote que entrava na presença de Deus e levava as orações, os pedidos e os pecados do povo. Depois da cruz de Cristo, ou ali no momento em que Cristo morre, diz a Bíblia que aquele véu do templo que fazia separação da presença de Deus lá no Santo dos Santos do povo, aquele véu, ele rasgou-se de alto a baixo. É uma figura de Deus, de alto a baixo, porque Deus foi uma iniciativa divina. Deus rasgando o véu e dizendo assim: agora, a partir de hoje, todos vocês têm garantia de entrar na minha presença sem morrer. Todos vocês podem vir, que vocês são aceitos. Agora, em qualquer lugar da terra, em qualquer parte do universo, vocês podem falar comigo. A minha presença garante isso a vocês. A minha presença em todos os lugares concede a qualquer ser humano, em qualquer lugar do mundo, livre acesso à minha presença. Isso tem uma repercussão importantíssima. Isso tem uma consequência seríssima, que muita gente parece que não, e eu vou mostrar aqui, parece que não, mas muita gente não entendeu isso até hoje.
Se a onipresença de Deus faz com que, onde quer que estivermos, podemos nos dirigir a Deus em oração, isso significa que não existem mais lugares específicos e especiais de adoração. Se Deus não pode ser contido por espaço nenhum, logo, qualquer lugar deste universo é um altar. Não existem templos, mesquitas, sinagogas, tendas, montes sagrados. Vou para o monte orar. Por quê? Lá é mais santo que a varanda da sua casa? A presença de Deus, ela se manifesta com mais intensidade no monte do que no seu quarto? Alguém ontem estava me dizendo de uma outra pessoa de uma igreja que se diz evangélica, aqui de Campos. E essa pessoa falou assim: fiz uma promessa a Deus e preciso ir lá em Israel pagar essa promessa. E aí a pessoa com a qual eu conversava disse assim: mas você não pode agradecer a Deus daqui? Não, mas promessa é promessa, e aquilo que eu prometi eu tenho que cumprir. Isso é catolicismo. Isso não é evangelho cristão, isso não é cristianismo. A ideia de que ele precisa ir lá, não pode fazer daqui. Meus irmãos, se existissem lugares sagrados, para onde o povo deveria se dirigir com o intuito de adorar, de agradecer, eu pergunto, como ficariam aqueles cristãos em lugares onde o evangelho não é permitido? Então, por causa da onipresença divina, as almas necessitadas, espalhadas por esse mundão, podem se dirigir ao Senhor a qualquer momento e a qualquer lugar. Eu sei que a maior parte de vocês aqui já entende, já sabe disso daqui, mas isso é um motivo para você agradecer a Deus. Isso é um motivo para você adorar ao Senhor. Senhor, muito obrigado porque eu posso. Aqui, na segunda-feira à tarde, no meio desse trânsito caótico e infernal de Campos, louvar ao Senhor, me dirigir ao Senhor, da mesma maneira que eu oro e me dirijo com a igreja lá naquele local que eles se reúnem para adorar ao Senhor. Terceiro, isso aqui tem um pouco a ver com o que a gente falou semana passada, e isso aqui é algo que enche o meu coração de alegria. Eu hoje cheguei lá no Rio para fazer a prova. Era 8 horas. Os portões só abriam 8h30. Chovendo, sem guarda-chuva. Me abriguei debaixo de uma árvore. Fiquei ali tomando uns pinguinhos de chuva. E aí foram chegando os pastores. E muitos parecidíssimos comigo, novos, de óculos, cabelinho baixinho, arrumadinho. E eu lembrando, Senhor, quantos deles estão vindo de longe? Quantos deles têm o seu ministério? Quantos deles têm os seus problemas com a igreja, com a família, sua vida pessoal? Quantos deles são iguaizinhos a mim?
mas eu sei que o Senhor me ama de uma forma especial. E a eles também. E a cada um deles de uma forma especial. O Senhor não se relaciona comigo como um número. Irmãos, por causa da onipresença divina, o nosso Deus, Ele concede uma atenção especial a cada alma aflita nesse planeta. Agostinho, eu mencionei isso semana passada, ele vai dizer que Deus, Ele cuida de cada um de nós como se não tivesse mais nada para cuidar. Cuidando de cada um como se fosse único nesse mundo. A onipresença de Deus permite isso. E ali na prova eu caí na besteira de falar assim: Senhor, me ajuda. Por quê? Porque só tinham pastores ali, o Senhor tinha que ajudar todo mundo, né? Falei, será que está certo, Senhor, eu pedir isso ao Senhor? Aí fiquei meio na dúvida, mas aí eu lembrei, eu sou único, então eu estou fazendo a minha oração, cada um que faça a sua. Irmãos, por causa da onipresença de Deus, por causa desse atributo incomunicável, deixa eu te falar uma coisa, Deus sabe das contas que você tem que pagar no final do mês. Amém? Coisa boa, né? Deus sabe das nossas contas. Deus sabe o número da nossa carteira de identidade, o título de eleitor. Deus sabe perfeitamente daquele vizinho intransigente que mora lá em frente à sua casa, no apartamento, que tem um cachorro fedorento, que deixa o corredor todo imundo e que você não aguenta mais. Deus sabe. Deus sabe que você tem aquele patrão mal educado, aquele cunhado folgado, aquelas pessoas que trazem dor de cabeça, preocupação à sua vida. Irmãos, Deus sabe das nossas angústias, das nossas dúvidas, das nossas inquietações, dos nossos dilemas, dos nossos problemas. Por quê? Porque Ele é onipresente. Deus sabe das nossas necessidades e Deus sabe a maneira de suprir essas necessidades. Por causa da sua onipresença, Deus concede atenção especial a cada alma aflita que existe nesse planeta. Ou seja, nós não somos mais um dos bilhões de pacientes do consultório celestial. Tinha um amigo que dizia o seguinte: eu gosto de orar de madrugada porque a fila é menor. Brincando, ironizando. Mas o fato é que não existe isso. Deus atende a todos de forma especial, singular e única por causa da sua onipresença. Nós nos tornamos seres especiais, únicos diante de Deus. Diz a palavra que em meio a centenas de ovelhas, Ele sabe de uma que se perdeu. Ele sabe.
Não é só o Itaú que tem tratamento personalité. E certamente que o tratamento do céu é muito melhor e não te cobra taxa nenhuma. Em quarto e último lugar, a onipresença de Deus precisa necessariamente nos conduzir à adoração. Por estar em todos os lugares, o nosso Deus cuida, protege, preserva, monitora, conserva, abençoa e repreende a todos nós. Ou seja, quando nós compreendemos a verdade e as implicações desse atributo, quem entende de verdade o que é a onipresença de Deus, essa pessoa pode, com todo o seu coração, erguer a voz aos céus e dizer o seguinte: tua presença é a razão da minha fé. Tua presença me conduz onde estiver. Se na seara o meu trigo não produz, só não me falte a presença de Jesus. O camarada entendeu. Ele entendeu, e isso aqui é um louvor e é uma exaltação à onipresença de Deus. Quem entende a onipresença de Deus pode cantar de todo o seu coração e dizer: até que um dia o seu amor senti, a sua imensa graça recebi, descobri. Como que você descobriu? Estudando a onipresença. Que Deus não vive longe lá no céu sem se importar comigo, mas agora ao meu lado está. Cada dia sinto o seu cuidar, ajudando-me a caminhar. É um louvor e é uma exaltação à onipresença de Deus. Se você ler o Salmo 139, você vai ver o salmista, o rei Davi, enumerando os motivos pelos quais nós devemos adorar ao Senhor. E Davi vai dizer que nós devemos adorar ao Senhor por causa das manifestações fantásticas, tremendas e profundas do seu conhecimento. Davi vai dizer assim, ó: tal ciência é maravilhosa demais para mim, é tão alta que eu não posso atingir. Davi diz que nós devemos adorar ao Senhor pelo assombroso poder de Deus, algo que nós vamos ver quando falarmos da onipotência. Davi diz assim: eu te louvarei, porque de um modo assombroso e tão maravilhoso eu fui feito. Maravilhosas são as tuas obras e a minha alma o sabe muito bem. Davi diz que nós devemos adorar ao Senhor pelos seus admiráveis pensamentos. Ele diz: quão preciosos são para mim, ó Deus, os teus pensamentos, quão grandes são as somas dele, se as contasse, seriam em maior número do que a areia, contaria sem jamais chegar ao fim. Então Davi começa a enumerar os motivos pelos quais nós devemos adorar ao Senhor. Devemos adorá-lo pelas manifestações tremendas do seu conhecimento, devemos adorá-lo pelo seu grandioso poder, devemos adorá-lo pelos seus admiráveis pensamentos, e por fim ele vai dizer: nós devemos adorá-lo pela sua sufocante, pela sua impressionante onipresença. Ele diz: para onde? Para onde me ausentarei do teu espírito? Para onde fugirei da tua face? Se subir ao céu, tu lá estás. Se fizer a cama no mais profundo abismo,
ali estarás também. Essa semana eu estava estudando, preparando a mensagem do livro de Jonas, para pregar na nossa série de mensagens nos domingos pela manhã do Velho Testamento. E o livro de Jonas é um livro que fala de vários atributos de Deus. E Jonas faltou a aula no seminário de teologia sistemática sobre a onipresença, porque ele pensou que podia fugir de Deus. Deus manda ele para lá, ele vai para cá. Olha como que Jonas pensou que ele podia fugir de Deus. Ele entra sozinho dentro de um barco, vai para o meio do mar e se esconde no porão desse barco e dorme tranquilamente. Você acha, né, Jonas, que você pode se esconder de mim? Pois eu vou te colocar dentro da barriga de um peixe lá no fundo do oceano. Para lá você ver que não pode fugir de mim. Lá você ora, porque você só vai sair daí na hora que você orar. Irmãos, Deus está presente em todos os lugares, até no submarino natural. Para onde me irei do teu espírito? Para onde fugirei da tua face? Se subir ao céu, lá tu estás. Se fizer no inferno a minha cama, eis que ali estás também. Sabe o que o salmista está dizendo aqui? Irmãos, a nossa vida inteira deve ser um ato de adoração. A onipresença de Deus nos ensina que adorar a Deus não é apenas domingo de manhã e de noite. Por causa da onipresença de Deus, nós precisamos adorar a Deus o tempo inteiro, porque Ele está presente conosco o tempo inteiro. A nossa existência deve ser um convite à adoração. O cosmos nos convida à adoração. Tudo ao nosso redor deve nos induzir à adoração. A terra, diz a Bíblia, está cheia da glória do Senhor. E perceber essa glória, essa manifestação de Deus deve nos levar à adoração. Eu quero encerrar lendo um pensamento fantástico, de um homem chamado Herman Bavinck. Eu encerro com ele, ele diz assim: quando você quer fazer algo mal, foge da presença do público, oculta-se em casa onde ninguém possa vê-lo, evita os lugares da casa abertos e visíveis aos olhos dos homens e busca o recôndito do próprio quarto. Mas mesmo no seu quarto, você teme alguma testemunha de outro canto. Então, retira-se ao próprio coração e ali medita. Mas como fugir de Deus? Afinal, Ele é mais íntimo do que o seu coração. Para onde quer que você fuja, lá está Ele. Como Ele é mais íntimo até que você, não há lugar para onde fugir do Deus irado, a não ser para o Deus reconciliado. Não há absolutamente lugar nenhum para onde você possa fugir. Quer fugir dele? Fuja para ele.
Que coisa fantástica! A onipresença de Deus não deve colocar medo em nós, não deve fazer com que tenhamos receio, temor. Mas a onipresença de Deus, ela serve para abençoar, sustentar as nossas vidas. Que Deus nos abençoe.